Oi, eu sou Emília Almeida e esse é o podcast A Flor da Pele. Eu sou médica dermatologista e aprendi na minha vivência de consultório que a pele, além de ser o maior órgão do nosso corpo, é também um elo entre os nossos sentimentos e o mundo exterior. Foi no consultório também que eu vi se desenvolver um espaço de troca e aprendizado com as minhas pacientes. E aí eu tive a vontade de expandir esse espaço para outras pessoas. Aqui nós vamos falar sobre tudo que está à flor da pele, nossos desafios, emoções, sentimentos. E para o nosso primeiro episódio, não podia ser diferente. A convidada de hoje tem tudo a ver com esse momento, foi quem possibilitou esse podcast estar acontecendo também. É Mariana Barros, que além de ser jornalista, empresária, ela é a pessoa que me assessora desde o início na minha comunicação digital. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da carreira feminina e dos papéis de liderança. Mari, bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz. Obrigada pela apresentação, me sinto honrada mesmo, de verdade, em estar aqui. E esse é um momento muito significativo, né, para nós duas, Com que certeza. começamos nossas carreiras, né, nessa parte digital juntas, né, e aqui estamos. E eu acho que a gente poderia começar falando justamente dessa questão da sua mudança de carreira, que é muito inspiradora para mim, tenho certeza que pode ser para várias pessoas. Você já tinha uma carreira consolidada na televisão e você migrou, né? Você mudou para empreender na comunicação digital, no marketing digital para profissionais de saúde. Isso está muito interligado com a minha própria carreira também, porque foi esse momento que eu entrei no Instagram e tive que desenvolver também a minha comunicação. Eu queria saber quais os maiores desafios que você enfrentou. Com certeza, assim, foram muitos desafios, e como você disse, nossa história está entrelaçada, né, emaranhada aí de coisas que a gente começou juntas, mas a minha decisão de transição de carreira, ela aconteceu por necessidade também. Sempre fui apaixonada pelo jornalismo, por televisão, por tudo que eu fazia. Eu estava num momento muito importante, eu tinha ganhado prêmios, eu estava fazendo viagens internacionais, coberturas internacionais, um momento que eu acho que qualquer jornalista, que eu também nunca pensei que chegaria de uma forma tão rápida como chegou. Mas também esse processo estava muito entrelaçado com a minha maternidade, né. Eu acho que foi a maternidade que me impulsionou para essa troca de transição, assim, de carreira, digamos assim, porque eu continuo fazendo comunicação, eu continuo produzindo conteúdo, e antes eu estava produzindo conteúdo na área de saúde, e agora continuo produzindo conteúdo, né, à frente da Go Doctors, com saúde também, mas enfim. O maior desafio para mim foi, naquela época, eh, ter coragem mesmo para empreender, que não é fácil, né. Tipo, largar o emprego CLT, recebendo salário ali caindo todo mês no mesmo dia, pra encarar um novo. E com recém-divorciada, com o menino debaixo do braço para criar, meu filho tinha nem 2 anos na época, e enfim, foi muito desafiador essa instabilidade, né, essa segurança. Eu tive que confiar muito no meu taco, me colocar mesmo ali como uma profissional excelente e é uma coisa, assim, que eu no momento foi muito difícil para mim, que eu ficava pensando toda hora o que é que o pessoal do jornal ia achar, se iam me achar picareta, se iam me achar e eu vejo muito isso em vocês também, que são meus clientes médicos, com medo do que os colegas vão achar ao se colocar e mostrar o seu trabalho e seu posicionamento. Só que eu não tive muita escolha, nem tive muito tempo para pensar nisso, eu simplesmente fui, né. Me joguei, fui e foi muito positivo, tudo que eu fiz e acho que o maior desafio foi esse, assim, foi, na verdade, a pergunta foi sobre o meu maior desafio e o maior desafio de fato foi, eh, poder arriscar, né, sair de uma coisa estável para uma coisa instável, mas valeu a pena. Sem dúvida, estamos aqui hoje, Estamos né? aqui. Eu lembro muito que você falava para mim, assim, sobre essa questão do julgamento, porque fazer rede social, no caso do médico, também é uma coisa, diferente. Também é uma forma a gente tem que mudar alguns paradigmas também, não só do médico, mas de muitos outros profissionais. E você falava muito para mim, julgamento não paga boleto. A gente tem que focar no nosso objetivo
e dar a nossa cara, a nossa personalidade para as coisas. Foi bem marcante para mim. Isso a gente está falando de quase 8 anos atrás, então era tudo mato, como a gente brinca, ainda não era uma coisa tão usual, tão comum, tão normal, né? Todo mundo está na rede social mostrando o seu trabalho. E aí, ainda nesse tema, eu queria falar sobre essa dificuldade, principalmente de nós mulheres, da gente se colocar, da gente mostrar o nosso trabalho, a excelência do nosso trabalho, porque o que eu vejo muito é a síndrome da impostora, assim, né? Ah, eu acho que eu não estou pronta, não sou boa o suficiente, ou então, como eu mesma vou me elogiar, não é uma coisa tão bem vista, muitas vezes para a mulher a gente querer se mostrar, né? A gente exibir o nosso trabalho, e você sempre bateu muito nessa tecla também. Não diminua o que você sabe, valorize o seu conhecimento. Então, eu queria saber se você percebe essa diferença, se você acha que é uma coisa que conta, e como tem sido, assim, como tem sido a sua experiência. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, assim, porque nós mulheres, nós temos vergonha, uma grande maioria, por mais seguras que nós possamos parecer, assim, a gente sempre tem um pouco de vergonha de mostrar que a gente tá mandando bem ou que a gente tá fazendo sucesso. É como se a mulher ela tivesse que tropeçar no sucesso. "Opa, ganhei um prêmio. Opa, tô mandando bem aqui na clínica. Opa, tô liderando, consegui o cargo", mas assim, ai, foi só não, não foi sorte. Se fosse um homem, ele estava sendo exaltado, ele estaria falando para os amigos, ia estar todo mundo dando aquele tapinha nas costas, mas com a mulher não, parece que a gente tem que tropeçar no sucesso. E são várias outras coisas relacionadas, né, e questionadas a uma mulher bem-sucedida. É a família, é o filho, marido, enfim, muitos outros pontos, é a idade, né. E aí vem outras coisas, assim, mas eu lembro que para mim foi muito importante, para me empoderar, assim, para perceber minha força, quando eu saí do ambiente em que eu estava, eu vivia num ambiente de uma redação, de televisão, que é um ambiente também, onde eu aprendi muita coisa, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, mas ao mesmo tempo é um ambiente onde se lida com muito ego, um ambiente muito hostil. E difícil também, né, de você estar ali sempre equilibrando, e quando você começa a conquistar algumas coisas que saem da curva, como eu ganhei um prêmio internacional, fui premiada no New York Times, nunca nenhuma jornalista, eu tinha 27 anos, assim, eu ouvi essa pirralha tá conseguindo isso, assim, como é isso? E aí eu fui conseguindo outros e outros, foram portas que foram sendo abertas, e aí a partir do momento que eu saí daquela bolha e fui ver o mundo e tive essa amplitude, assim, do mundo, conversei com pessoas de outros lugares, de outros países, para fora, viajei sozinha, saí ali do meu núcleo familiar e me vi, assim, poderosa, né. Isso me deu força para tipo, ir em frente e ir atrás das coisas que eu queria. Então, é muito importante a gente também estar saindo do nosso conforto, da nossa zona de conforto e explorar outras coisas. Eu tive essa oportunidade com essas viagens a partir do meu trabalho, e aí eu voltei mais forte, eu voltei mais consolidada, assim, na verdade eu sofri muito, veja, quando eu ascendi profissionalmente no meu auge, eu fui recriminada por estar ascendendo. Então, assim, se fosse um homem em outro lugar, esse homem teria capa de jornal, teria outras coisas, mas eu não tive, porque eu estava me achando, digamos assim. E eu não fiz nada. Hoje eu consigo olhar para mim ali naquele momento e fiz: "Meu Deus, eu não fiz nada", sabe. O quanto foi injustiçada, mas eu tive muita maturidade mesmo assim, na época, de segurar a ponta e dizer: "Não, é isso aqui que eu ganhei e eu vou fazer proveito disso aqui". E aí eu suguei ao máximo que eu podia sugar dessas minhas conquistas e, na minha transição de carreira, usei isso a meu favor, né. Então, hoje eu falo que eu tenho um repertório em saúde, criei uma agência para produção de conteúdo para médicos, que começou com você, Sim, é a cliente número um, cliente número meu um. case de sucesso, mas usei de todo esse meu repertório para isso, e foi expondo isso que eu ganhei, que eu venci, que eu conquistei, que eu lutei, que eu batalhei, contando essa história que eu estou contando aqui, reverberando, jogando aos 4 ventos, que eu consegui conquistar o que eu tenho conquistado hoje. Porque quando a gente não se coloca, quando a gente não conta nossa história, vão contar a história da gente por nós. E eu não quero que minha história seja contada por ninguém. Eu sou a protagonista da minha história, eu sou a dona da minha história, quem conta a minha história sou eu. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa, e todas as mulheres precisam se conscientizar e se empoderar, né. A gente manda na nossa história, a gente pode fazer o que quiser dela.
Perfeito, perfeito. Então a gente já viu que comunicação, crescimento profissional tem a ver também com autoconhecimento e autoconfiança, principalmente, né? É uma coisa que eu aprendi também com você, Mari, que na sua fala também é bem perceptível, é que você soube usar também as suas vulnerabilidades para crescer. Você sempre disse para mim, rede social é sobre socializar, é sobre se conectar. E o que poderia parecer um desafio, que era o fato de você ser uma mãe solo na época, né, que precisava cuidar do seu filho, eu vejo que se tornou também um ponto de conexão com o seu público. E você foi uma das poucas pessoas que passou para mim a visão da maternidade como um impulsionamento na sua carreira e não uma forma de anular a sua carreira. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão da gente mostrar um pouco a vulnerabilidade para se conectar também, não só para isso, mas para também a gente muitas vezes servir de inspiração ou receber muitas coisas em troca. Com certeza, não, mas antes de falar do ponto de expor a vulnerabilidade, eu acho que tudo isso que você colocou, dessas nossas crenças, elas vêm muito do que nossas mães, né, dali das nossas ancestrais passaram pra gente no sentido do lugar da mulher na sociedade. Então, eu acho que nossas mães, né, da nossa geração, um pouco antes da nossa, elas tiveram ali um momento de: "Tô em casa e tô na rua, e eu quero que minha filha conquiste isso aqui", tipo, eu quero então, assim, eu, você, a gente sabe, a gente teve essa convivência e sabe que nossas mães falaram muito pra gente: "Minha filha, vai trabalhar, vai ser vai ser bem-sucedida, vai ser", então isso, assim, reverberou na nossa mente e acho que empoderou a gente também pra, tipo, mais pra frente conseguir o que a gente queria. Mas ao mesmo tempo, Mas a sociedade muitas vezes não diz o mesmo, não né? diz o mesmo, mas ao mesmo tempo, as nossas próprias mães, como a minha, por exemplo, não vai ter filho não, então assim, eu lembro da que eu brinco com uma amiga minha que tipo: "Eba, 30 anos, não tenho filhos, uhul", tipo, consegui, tipo, que você faz 30 anos e engravida, parece que é gravidez na adolescência, né. Eu engravidei com 25 para 26 e e não foi planejada e quando eu contava, assim, para as pessoas, eu perguntava pra minha irmã: "E aí, o que é que disseram quando tu disse que eu estava grávida?" A minha irmã: "Nada, né, pô, tipo, tu não é adolescente não, tipo, tu tá na idade, assim, ok, fértil da É que a mulher". gente traçou assim, que primeiro tinha que ter aquele sucesso profissional Isso. X para poder se permitir, né, ser mãe e conseguir fazer essa divisão que não existe, essa divisão perfeita, porque sempre vão cobrar de alguma forma, não só a maternidade, porque eu acho que essa cobrança vem desde sempre, que é como assim, você está vivendo a sua vida Isso. e você não está vivendo exclusivamente ou para a família, né, ou para tem uma coisa muito engraçada, e quando eu comecei a ter horários mais livres, assim, cheguei a um ponto na minha carreira que eu trabalhava muito, ainda trabalho muito, mas assim, trabalhava muito e não priorizava algumas coisas de qualidade de vida e tal. E depois eu comecei a reorganizar meus horários e eu achava engraçado que algumas pessoas falavam assim: "Mas por que você está fazendo isso se você ainda não tem filho?" Como assim? Como assim você vai ter Você tempo não tem o livre para direito você? de Você ter não tem filho. esse direito, você só tem direito de ter tempo Nossa, livre se for para você dedicar ao outro, né, real. a outra pessoa. Piorou se for para fazer uma viagem só, se for para fazer alguma coisa sem o marido, sem alguém, que você esteja se dedicando, né, para o outro. Mas voltando para a questão da maternidade, como é que você acha que isso como é que você acha que isso refletiu na sua carreira, assim? Não, então a minha mãe esse assunto, assim, que eu coloquei ali, né, sobre as nossas mães, nossas avós, eu sempre tive uma família muito matriarcal, né, as mulheres da minha família sempre foram mulheres muito fortes, que sempre trabalharam, então, assim, pra mim era normal mulher trabalhar, e minha mãe valorizava muito isso. Mas ter filho, para minha mãe, que foi de uma forma não planejada, foi um atrapalho ali na carreira dela. Então, pra mim ter filho seria um atrapalho na minha carreira, e no momento que eu engravidei, que eu tive um filho num momento não planejado, eu olhei, assim, pra minha vida e fiz: "É isso, vou ter uma vida medíocre profissionalmente, vou morrer aqui nessa televisão e só vai dar pra ser isso aqui mesmo", sabe. Eu achei que quando eu estava grávida eu tinha recebido uma sentença de morte, assim, profissional, mas foi ao contrário. Meu filho nasceu e ele me impulsionou, Então essa assim, sentença de foi uma vida. catapulta, exatamente. Foi uma sentença de vida, Bernardo me botou pra frente, tanto que minha reportagem que ganhou o prêmio, eu fiz gestante, foi por conta a Lembro história, a demais. narrativa
foi do Zika vírus, e foi um diário da epidemia, o nome da reportagem, e foi eu, como gestante protagonista, contando a história de outras mulheres que tiveram bebês com microcefalia, e eu contando a minha história de mãe de primeira viagem com medo daquela pandemia, daquela epidemia. E, e eu vi, ó, depois que eu ganhei o prêmio, o mundo se abriu. Eu falei, peraí, pô, não é assim não. Eu posso ter filho, eu posso viajar, eu posso fazer tudo que eu quiser. Então, assim, eu percebi que eu não precisava me anular em muitas coisas. E aí eu comecei a compartilhar também isso, a questão da vulnerabilidade que você perguntou, nas redes sociais, e comecei a ver uma conexão com as pessoas, sabe? Porque às vezes o Instagram, como eu sempre falo, o Instagram é recorte, a gente mostra o que a gente quer. Claro que eu não estava mostrando todos os BOs da minha vida ali, mas compartilhando pelo menos algumas reflexões sobre isso que eu vivi, sobre algumas vulnerabilidades no sentido de ser uma mãe que tem que dar conta de tudo. Eu passei muito tempo, tipo, com o Bernardo muito pequeno, sem ajuda doméstica em casa, eh, dando conta, fazendo almoço, cuidando, Levando eles para as levando ele para reuniões, as reuniões junto comigo, gravações. muito, levando para tudo que é canto, coitado. E para depois, quando eu me estabilizasse financeiramente, poder, como hoje eu estou muito mais tranquila, estou com uma vida muito mais tranquila, mas foi curtir um dobrado, assim, né? Quando botava ele para dormir, eu ia estudar, né? Enfim. E era isso, assim, foi muito difícil. E mostrar um pouco desses meus bastidores, mesmo que sendo um recorte da minha vida, foi muito enriquecedor para construir uma comunidade nas redes sociais que eu tenho hoje. Eu tenho muitas pessoas que me seguem e eu acho que também acabou gerando uma identificação até com o público médico, porque muitas médicas que têm filhos também têm essa rotina, né, atribulada e se sentem um pouco culpadas pela ausência. Mas é uma questão, eu acho que hoje eu aprendi que a qualidade de tempo também vale muito mais que quantidade. E, enfim, Bernardo tá aí super bem criado, e com saúde, e a gente tem uma rotina muito Maravilhoso, feliz. perfeito, sem defeitos. Isso. Acho que isso é outra coisa que eu aprendi com você, é que não existe um momento ideal para a gente começar. Nunca vai ser o ideal. A gente tem apenas que iniciar, fazer com que a gente tem ali na mão. Se é um celular, vai ser assim que a gente vai fazer. Se não tem um estúdio para gravar, a gente vai começar fazendo no celular e depois a gente vai melhorando, vai crescendo, contanto que a gente tenha conteúdo. Eu acho que é, esse é uma outra coisa de inspiração assim que você traz, que é também como mesclar. Não é uma mudança total de carreira. Você usou o jornalismo, porque não deixa de ser uma forma de jornalismo, para você se comunicar com as pessoas e assessorar e ajudar as outras pessoas a saberem se comunicar também. E aí a gente tem uma outra parte, né? A história continua e agora um cargo de liderança. E aí eu queria saber, a gente sabe, trazendo, né, dados, a gente sabe que a maior parte dos líderes do Brasil não são mulheres, né? 38% dos cargos de liderança são de homens no Brasil. E a gente sabe que não é uma questão só de diversidade, porque muitas vezes quando a mulher chega nesse cargo de liderança, na verdade, o ambiente não está pronto para ela. Então, eu queria saber se você enfrentou algum desafio nesse sentido, e como tem sido para você. Muito demais, assim. Principalmente antes de eu estar à frente, né? Agora eu estou à frente do negócio, né? Inclusive, eu até brinco com os meus sócios são todos homens. E aí, eu falo muito assim na reunião, tal, não sei o que lá. E aí eles até brincam comigo dizendo que eu faço mansplaining ao contrário, que eu não deixo eles falarem. Bem-vindo Mas ao bem-vinda patriarcado. patriarcado, é isso, quem manda que sou eu. Mas é engraçado, assim, porque hoje eu tenho um ambiente, né, de trabalho muito confortável, eu tenho essa possibilidade de escolher com que eu trabalho, mas em oportunidades de negócio, quando você vai para alguma reunião mais estratégica com outras pessoas, você tá ali numa mesa só com homens e você nunca é a primeira a falar, você nunca o olhar é mais direcionado a você, né, você sente isso. E aí quando eu percebo isso às vezes, quando eu vou com eles para algumas reuniões com pessoas que não nos conhecem, né, com homens, enfim, que a gente senta e tudo fica muito direcionado a eles e tal, e não tem tanta essa direção para mim. Aí quando eu abro, eu: "Poxa, essa menina aqui, eita, como ela sabe dar. Espera aí que eu vou ouvir o que é que ela tem para dizer", né. Também é tipo assim, é uma surpresa, né. Então é muito
Isso considerando que a gente está numa posição privilegiada ainda, Isso, né? total, Que a gente, total privilegiada, inclusive, a né? gente pode escolher com quem trabalhar, Total. a gente tem essas escolhas, né? Claro que a gente está no nosso recorte E aqui. aqui nesse, eu tô muito mais confortável, num ambiente muito mais seguro, assim, com pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu confio. Mas na época da TV mesmo, nossa senhora. Tipo assim, eu lembro que tinha um cara que ele tinha um cargo que eu queria ter, que era de repórter especial. E só que todos os textos dele eram revisados por uma editora, eram passados, a pauta era feita por não sei quem, tipo, tinham 3 pessoas trabalhando para que a matéria desse cara desse certo. Quando eu ia viajar para fora, eu produzia matéria que eu ia fazer nos Estados Unidos sozinha. Eu mandava e-mail sozinha, eu escrevia sozinha, eu filmava sozinha, eu editava. Então assim, eu não tinha um reconhecimento salarial e nem conseguia aquele emprego, porque ele era o queridinho da diretoria. Então assim, o cara bonitinho, o cara legal, o cara desenrolado, mas escrevia errado português, mas assim, eram coisas tipo, eu era, tipo, faço Severino, né, que faz tudo, aquele da Zorra Total, né. Mariana faz tudo, ela, tipo assim, eu acho que a mulher também é colocada nesse lugar de ser multitarefas, que faz tudo, desenrolada, e aí fica muito confortável, às vezes, também para as corporações, tipo, deixar a mulher ali, deixa aí que ela faz tudo, ela organiza, ela desenrolada e bota, assim, alguém no cargo de poder, de liderança não tão qualificado. Eu acho que tem muito a ver com machismo, tem muito a ver com preconceito, tem muito a ver com tanta coisa. Com essa questão da maternidade também, da família, que mulher pode engravidar, que mulher pode ter filho, que mulher vai menstruar, que mulher pode ter cólica, enfim, são muitas questões, mas que o do que eu sofri muito mais antes, com certeza, do que agora que eu tô à frente. Mas eu sinto também que eu, às vezes, preciso estar num lugar onde preciso me impor mais, assim, ser mais direta, ser mais objetiva, ir mais atrás das coisas, sabe? Falar diretamente com as pessoas, né? As coisas não vêm tão mais fácil até mim, sabe? Talvez chegue para os homens de uma maneira, eu vejo que chega para os homens de uma maneira mais fácil, e para mim não, né? Mas, enfim, hoje eu tô num lugar muito confortável, muito seguro, onde eu consigo ser quem eu sou, ser respeitada, ser valorizada, né. Mas foi difícil chegar até aqui. Mas no dia a dia a gente se implica com essas coisas. No mundo corporativo você toda hora tá esbarrando ali, numa reunião, num momento, enfim, com algo que, né, você vai sentir que: "Eita, foi machismo", sabe. No meu mundo é um pouco diferente, tem uma especificidade que o ambiente do cuidado, ele é tido como feminino. Então é esperado que uma dermatologista seja mulher, não é uma coisa estranha, não é difícil nesse sentido, o posicionamento. Mas eu ouvia muito no começo que é muito difícil você lidar com uma equipe feminina, que é muito difícil trabalhar entre mulheres. E não é isso que a gente, tem como experiência. A gente tem mais de 40 mulheres trabalhando hoje na Dona Pele, e a gente tem um ambiente super, saudável, uma convivência muito legal. Inclusive, nós, temos uma equipe médica grande e a gente tem uma troca muito bacana. Então eu fico pensando como essa competitividade feminina, ela é uma coisa também estimulada, como ela é colocada pra gente como uma regra. E eu tive a sorte de descobrir nesses, não é bem sorte, né, como a gente já acabou de falar, mas observando e lendo e conversando com outras pessoas que, não é só possível, como é muito bom trabalhar com mulheres. Eu acho inclusive. Totalmente, isso é bizarro, assim, como isso é imposto para nós, né. Mari, então compartilha com a gente um conselho para as mulheres que querem assumir cargos de liderança, querem assumir talvez até o rumo, assim, o protagonismo da própria vida, e para quem quer se posicionar digitalmente. Certo. Eu vou falar olhando para a câmera agora. Tá. Não, eu acho que nós mulheres, primeiro conselho de tudo é acredite no seu potencial, acredite no seu trabalho, não se diminua, não se coloque para baixo, não se compare tanto. Eu sei que na era da rede social a gente fica se comparando muito, mas tente não se comparar e acredite que seu trabalho, ele tem que ser mostrado, não tem problema nenhum, nem erro em mostrar o seu trabalho. E sobre posicionamento digital, uma dica que eu falo, eu acho que
se entrelaça um pouco com essa, que a gente precisa também, às vezes, deixar as coisas fluírem. Não vai ter nada 100% perfeito, não vai ter nada 100% maravilhoso. Você, no começo, não vai ser a Fátima Bernardes do vídeo, né? Emília a gente pode contar aqui inúmeras coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos juntas nas redes sociais, mas a rede social é um espaço democrático, é gratuito, você pode entrar lá e começar a mostrar seu trabalho. Antigamente, para você fazer uma publicidade em televisão, um jornal, você tinha que pagar um preço muito alto, então poucas pessoas conseguiam ter uma visualização, uma visibilidade, né? E hoje é democrático, todo mundo está ali, é só pegar o seu arroba e colocar lá. Então se destaque, use o seu potencial que você tem de melhor. E o mais importante, se respeite o que você acredita, seus valores, e também respeite o que você acha que. Desculpa. E também respeite sua personalidade, seja você mesma, né? E a gente. É uma frase que eu adoro, que é assim: ser nós mesmos somos. Eita, não é assim não a frase. Tem uma frase que eu adoro, que é: ser você mesmo é o seu superpoder, né? Quando a gente Perfeito. consegue expressar, né, no mundo digital ou para outra pessoa, nossa alma de forma verdadeira, isso é o diferencial. Ninguém é igual. Ninguém, absolutamente ninguém é igual. Então, ser diferente é ser você mesmo. E quando a gente também fala com o coração da gente, gera conexão e nada substitui a conexão humana. Então, se conectem com o seu público, mostre seu trabalho e acreditem no seu potencial. Não deixe ninguém desacreditar de você. Quem conta a sua história é você mesma. Perfeito. E assim, criando a comunidade, a gente também traz outras junto com a gente. Lembrei de uma frase de Rupi Kaur, que eu adoro, que ela fala: você é uma só pessoa, mas quando você avança, uma comunidade inteira anda por meio de você. E é assim que eu tenho visto, porque a gente tá nessa trajetória juntas. Nessa trajetória eu encontrei também muitas outras mulheres incríveis e a gente vem caminhando juntas, sendo inspiração uma para outra. Antes da gente falar em inspiração, antes da gente encerrar, eu queria que você indicasse para a gente, então, um livro. E por fim, como a gente está sempre unindo aqui o interior com o exterior, eu quero saber sobre a sua pele. O que é que você mais gosta de fazer? Uma coisinha, uma dica, ou de um produto, ou de um procedimento, ou qualquer coisa que você goste. Livro, eu vou falar dos últimos que eu li, assim, Eduardo Louis, inclusive, tu já me prestou, a gente fez essa troca de figurinhas, mas Quem Matou Meu Pai foi assim, eu chorei bastante, Murique Se Liberta, maravilhoso. E uma escritora mulher que eu amo, Helena Ferrante. Dias de Abandono é um livro muito forte, né? Fortíssimo. Fortíssima para você se acabar, assim, eu acho que a gente tá nessa conversa feminina, eu indicaria esses. E sobre o procedimento, minha querida, o bioestimulador de colágeno, se você não fez, faça. Nós somos assim, fãs. eu sou muito fã, assim, é aquela coisa. Eu fiquei impressionada com o resultado a longo prazo, assim, porque passaram os 3 meses e minha pele ficou, assim, mais bonita ainda, foi ficando um negócio melhor. Eu disse: menina, como é isso? Então, já estou fazendo minha poupança de colágeno e eu indico, faça a sua poupancinha de dinheiro para comprar sua casa, para fazer sua viagem, mas também faça a sua poupança do colágeno. E escolha um bom profissional para escolher o melhor produto para você fazer a aplicação da melhor maneira, que aí vai ser muito, muito melhor. Ela nem fala isso porque ela já tem a dermato dela Já tem, né? escolhida desde a vez. Maravilhosa. Então, como é que a gente faz, Mário, pessoal, para te seguir? Onde é que eles conhecem mais sobre o seu trabalho? Pronto, quem quiser me seguir, tô lá no @marianabarroscom, um pouco de rotina, maternidade, trabalho. E também tem o arroba da Go Doctors, @go_doctors, que é o nosso Instagram, né, da agência, onde a gente também está compartilhando ali um pouco dos bastidores do nosso trabalho como agência de produção do conteúdo médico. Perfeito. Então, nós vamos encerrar por aqui. Queria agradecer muitíssimo a sua presença. Estaremos muito juntas ainda, com certeza, Com muitos certeza. outros projetos. Sem dúvidas.
E no próximo episódio, não percam, a gente vai ter uma extensão do que a gente começou aqui, falando sobre essa questão da mulher ser multitarefas e como é que fica essa sobrecarga mental. Nos acompanhe.